Olá, Silvia, está tudo bem por aqui, é? Olá, Dunia, viva. Olá, Estou, Jorge. estou a Tudo rodar bem? nas várias salas, só para ver se estava tudo bem, está bem? Ok. Bom lounge, até já. Obrigada, Jorge. Bom trabalho. Obrigado, igualmente. Obrigada. Olá, boa tarde. Já está? Olá, boa tarde. Eu sou a Dúnia do Semesp. Silvia, a gente vai passar o host para você daqui a pouco, tá? Da sala. Eu acho que ainda não tá aqui. Tá bom? Obrigada. Daqui a pouquinho eu volto, então. Ok. Vai ser a Dúnia que vai estar aqui nesta sala? Não, eu acho que quem vai ficar aqui, eu acho que vai ser a Renata, Ok, ok. tá bom? É que Obrigada. como deu um probleminha com a senha, a gente está resolvendo aqui. E aí você vai precisar usar o break room, algumas opções ou não? Só vou precisar mesmo da partilha de ecrã. Tá, tudo bem. Tá bom, Obrigada. de Obrigada. nada. Daqui a pouco eu volto. Até já.
Olá a todos, olá Fabiana. Olá, está sem som. Olá. Olá, olá. Que sotaque gostoso. E o vosso também é bom ouvir. Nós vamos aguardar só mais um pouquinho, porque as pessoas a seguir ao almoço vão chegando mais lentamente, não é? Nós aqui já é tardinha, não é? E vocês aí é logo a seguir ao almoço. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Tá ótimo. Olá, Jorge. Estás sem som, estás sem som. Este admirável mundo novo, não me consigo habituar a este admirável mundo novo. Veja lá, eu também me acontece imensas vezes. Era só para dizer que, de facto, estamos aqui um pouco abaixo do número de participantes em todas as salas. Portanto, há muita gente que se registrou que ainda não entrou. Também E, é portanto, o almoço, não é? sim, pois também. Mas como devemos premiar quem chegou pontualmente, eu acho que dávamos aqui mais um minuto ou dois e começávamos com as pessoas que Sim, estiveram. claro. Está Ok. bem. Então Também vá. temos um bom tempo para aqui para conversarmos todos, Exato. não é? Então Ok, vá. obrigado, Silvia. Obrigada, Até já. Jorge. Até já. Obrigada. Então vamos aguardar só mais um minutinho ou dois e, entretanto, começamos.
Bom, eu acho que íamos começando. Pedia só que ligassem, só por um minutinho mesmo, que depois desliguem as vossas câmaras. Temos a sorte de poder estar sem máscara, não é? Temos ali uma colega que está com máscara. Então, boa tarde a todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Silvia Nolan e vou partilhar este bocadinho convosco. A ideia deste lounge, como sabem, é sobretudo a partilha de algumas experiências e a troca de ideias no âmbito desta temática. Eu sou coordenadora do projeto especial de ensino à distância, aqui junto com o professor António Mendes, que está aí também, portanto, entre nós aqui nesta sessão. E sou também auditora do Sistema de Gestão da Qualidade da Universidade. Nós hoje aqui, portanto, como eu referi, a ideia é partilharmos a nossa experiência no contexto desta temática, portanto, o ensino remoto e o ensino à distância, e estes diferentes objetivos e as diferentes abordagens. A ideia seria também debatermos um pouco a especificidade, os contextos desta DIAD, que já falei, promover o networking entre nós, não é? Porque imagino que aqui estejam pessoas de muitas diferentes instituições. E também, eventualmente, e tenho esperança disso, criar uma base, um contexto para podermos ter uma comunidade de partilha, portanto, para debater estas temáticas e outras mais alargadas, até no contexto do ensino superior e da educação. Esta sessão eu gostava que decorresse de uma forma um pouco informal, mas vou começar logo mal, porque vou fazer uma pequena apresentação, não é? E, portanto, vou logo boicotar essa ideia. Mas eu acho que é importante também partilhar convosco a minha experiência e a experiência da Universidade de Coimbra neste contexto. Eu começaria por dizer que as instituições de ensino superior que têm no seu ADN este gene da qualidade são instituições que estão preparadas para enfrentar estes desafios e para se reorganizarem, para se redefinirem e reposicionarem quando são confrontadas. E isso foi provado nesta época difícil que todos enfrentámos enquanto agentes de educação, seja qual for o papel. Eu sou uma gestora, haverá aqui docentes e outros atores deste contexto educativo. Provaram-no os docentes e os alunos e as próprias instituições tiveram que de um dia para o outro passar de um contexto institucional e de sala de aula para as suas casas, utilizando estas ferramentas, como estamos a usar hoje, o Zoom, e aquelas que já tinham eventualmente um contexto, uma experiência de ensino à distância, se calhar compreenderam e tiveram uma percepção clara, logo de imediato, da diferença entre este ensino remoto e o que é o ensino à distância e a prática de ensino à distância. Não sei se estiveram nas sessões desta manhã, mas essas questões também foram amplamente debatidas, portanto, esta questão da diferença entre o que é o ensino à distância e o que é o ensino remoto. E o ensino à distância pressupõe um grande investimento à partida no desenho instrutivo, e aí estará uma das grandes diferenças, não é? O planeamento, esse trabalho de alinhamento dos conteúdos e das atividades com os objetivos, a análise dos conteúdos, o perfil dos aprendentes
e até a própria tecnologia que vai ser utilizada nesse contexto. E outro fator é o tempo. É preciso tempo para o ensino à distância. E isso é um fator essencial. Aprender e ensinar online implica uma forma diferente de gerir e de medir o tempo, não é? E o trabalho de todos os envolvidos. Portanto, é uma forma completamente diferente de gestão do ensino-aprendizagem, todo o processo. E o ensino remoto foi uma resposta imediata a uma emergência e traduziu-se muito na transposição e no efeito espelho daquilo que se passava na sala de aula. E, portanto, logo aí a grande diferença entre os dois. Não houve tempo suficiente para preparar, naturalmente, não houve tempo para essa real adaptação para um uso pedagógico da tecnologia. E o esforço foi imenso e eu acho que se abriu o caminho, não podemos negar isso, não é? Abriu-se o caminho para podermos inovar e fazer essa mudança que em muitos casos já se vinha fazendo, mas que agora será muito mais experimente e muito mais aberta com esta experiência, ou não. Isso é o que nós vamos, se calhar, conversar um pouco daqui a alguns minutos, não é? Nós estamos perante um momento importante para impulsionar essa transformação digital do ensino, da educação, e o digital veio ajudar a ultrapassar esta fase, mas se calhar podemos ir além. E além de quê? Deste uso instrumental da tecnologia. Portanto, a tecnologia por si. Nós estamos preparados e temos esta oportunidade de podermos fazer essa transição de um uso instrumental da tecnologia para um uso pedagógico da tecnologia. E é este o desafio que fica hoje, é nós conversarmos um pouco se isto é efetivamente o que nós sentimos, não é? Se sentimos que estamos preparados para essa transição, se o que aconteceu potencia efetivamente essa mudança e essa inovação. E como é que nós iríamos fazer? Eu ia partilhar convosco, se concordarem, a nossa experiência de ensino à distância na Universidade de Coimbra e depois abriríamos aqui uma conversa que passaria por colocarmos algumas questões e todos colaborarmos nesse debate, todos aqueles que naturalmente se sintam à vontade para o fazer. E portanto eu ia começar com uma breve história. Vou partilhar aqui a minha tela convosco. Só um segundo, por favor. E as tecnologias sempre nos distraem um pouco também, não é? Vamos ver se conseguimos aqui. Vocês estão a ver a minha tela? E pronto, e eu começo já por vos dizer uma coisa interessante ou importante para nós, pelo menos enquanto projeto especial de ensino à distância da Universidade de Coimbra. Nós no passado mês de setembro celebrámos uma década, portanto na Universidade de Coimbra existe ensino à distância há uma década. E este tem sido efetivamente um processo de aprendizagem à distância. O projeto especial de ensino à distância, portanto, foi criado por despacho reitoral, nós dependemos diretamente da reitoria, em 2010 e centra-se sobretudo numa oferta formativa não conferente de grau. Portanto, a oferta formativa de que dispomos à distância é formação ao longo da vida e, portanto, nesse sentido, nós baseámos-nos sobretudo na experiência dos nossos docentes
Na experiência que a própria universidade já tinha, de cerca de 3 décadas, em projetos no âmbito das tecnologias de informação e comunicação para a educação, no uso em educação, e também na constituição de uma equipa multidisciplinar que constitui esta equipa de ensino à distância. É uma equipa constituída por pessoas que são responsáveis pelo desenho instrutivo, portanto temos consultores pedagógicos, temos um técnico de design e multimédia, temos um suporte informático também e uma componente também de gestão da formação. Portanto, como eu referi, esta equipa técnico-pedagógica é essencial e o papel dela é apoiar os professores a criar e a realizar os cursos. Também dispomos de uma metodologia que suporta todo este desenho instrutivo e toda a atividade desenvolvida no âmbito desta consultoria pedagógica. Como eu referi também, temos a equipa de gestão de formação e uma estrutura técnica que nos permite implementar os cursos. Os nossos cursos são, portanto, apoiados pela plataforma Moodle, portanto nós usamos o Moodle, mas temos toda uma estrutura trabalhada que nos permite ter flexibilidade no desenho destes cursos. E, portanto, nenhum curso nosso é igual ao outro. Ele é trabalhado em todo o seu desenho instrutivo a pensar precisamente em ir ao encontro dos objetivos do curso e de todas as especificidades desse mesmo curso. Assim, resumidamente, o que dê em números, nós temos 29 cursos, que já tiveram 150 edições realizadas. Tivemos até ao momento cerca de, portanto, 2.300, portanto aí está um número aproximado porque as candidaturas estão sempre em curso e as inscrições, e portanto um número de 2.300 alunos, estudantes aproximadamente. Temos mais de 100 docentes da Universidade de Coimbra envolvidos em cursos de ensino à distância. Temos todas as faculdades e uma unidade de investigação que também, portanto, tem essa valência de formação e, portanto, também desenvolveu um curso connosco. E, além disso, também trabalhamos uma dimensão de investigação neste projeto. A nossa abrangência não tem limites a nível do mundo, não é? E, portanto, estão aqui alguns exemplos de países de onde são oriundos os nossos formandos, os nossos estudantes. E, portanto, como podem ver, a abrangência é bastante grande, sobretudo no hemisfério sul, mas isto deve-se também, em parte, ao facto de os nossos cursos serem ministrados em língua portuguesa. Nós, a partir deste ano, 2020, iniciámos portanto, já tínhamos tido em 2018 um curso totalmente em inglês, e este ano vamos ter mais oferta formativa em inglês, mas o nosso foco tem sido, sobretudo, os falantes de língua portuguesa. Aqui estão alguns exemplos de cursos que nós temos. Aqui poderão ver pelos nomes dos cursos que temos uma grande abrangência de áreas de saber, que vão desde as metodologias de investigação, às ciências, à medicina, às humanidades, às línguas. Temos uma forte aposta nas línguas, sobretudo no português para estrangeiros, que não está aqui representado, mas posso dizer-vos que temos cursos desde o nível A1 até ao C1, portanto abrangemos todo o leque, todo o nível de português língua estrangeira, e também temos uma componente importante de cursos para professores. Professora, posso te interromper um segundo? Claro
Sim, claro. Eu acho que seria melhor se a senhora colocasse a sua apresentação em modo apresentação, para ficar um pouquinho maior, para a gente conseguir ler os slides. Mas você, não veem, desculpa, eu vou parar a apresentação porque eu creio que então estão a ver o outro ecrã. Só um minuto, está bem? Sim. E assim? Isso, perfeito. Isso, pronto. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. Eu vou então puxar atrás um slide para vocês poderem ver melhor. Isso, agora dá para ver bem melhor. Ai, desculpem, não Muito tinha obrigada. nada que estava a partilhar porque estou a trabalhar com 2 ecrãs. Não tem problema, está ótimo. Ok, pronto. Aqui podem então ver essa abrangência de áreas de saber no contexto dos cursos de ensino à distância da Universidade de Coimbra. Nós baseamos-nos, como eu vos disse, numa metodologia que foi testada por nós e internamente é utilizada neste processo e neste desenho instrutivo, e o que nós temos, o cuidado é de acompanhar os docentes e de trabalhar com proximidade com eles em todas as etapas, desde a concepção até à avaliação. E, portanto, aqui vocês podem ver, e eu depois posso disponibilizar a apresentação, nós, desde a primeira reunião que fazemos com os docentes, quando nos é apresentada esta proposta geral do curso, que iniciamos um trabalho colaborativo com estes docentes, no sentido de construir estes cursos. E, portanto, passamos por uma fase de análise em que são definidas as estratégias de desenho instrutivo, uma fase de planeamento em que já são analisados também os conteúdos e são definidas já estratégias específicas para o desenho deste curso. O próprio desenvolvimento, e em que aqui aplicamos os princípios pedagógicos de ensino à distância, sugerimos recursos e atividades, tendo em conta os objetivos que já foram propostos para este curso, criamos a própria estrutura do curso e trabalhamos com os docentes nesta validação que é sempre feita pelos professores. Portanto, os professores aqui continuam a ter este papel importante e sempre presente em todo o processo. Depois, na implementação, já vamos trabalhar o curso na plataforma, fazer a implementação, desenvolver materiais e recursos, e na execução do curso fazemos um trabalho, sobretudo, de monitorização e de acompanhamento, quer dos docentes, quer dos estudantes. Portanto, fazemos uma tutoria próxima, quer com docentes, quer com estudantes. E no final deste processo temos a avaliação da satisfação dos formandos. Todo este processo é acompanhado por uma avaliação e uma monitorização constante de todas as etapas e acreditamos que seja aí também que reside um dos aspectos importantes deste modelo, porque nós estamos constantemente a rever o processo e a melhorá-lo. Como eu referi, no final de cada curso nós fazemos uma avaliação da satisfação, vou passar muito rapidamente. Nós escolhemos 3 itens que consideramos essenciais e que são aqueles que para nós se destacam mais nesta avaliação que fazemos. O papel da equipa pedagógica e o papel que ela tem na motivação, no incentivo e no feedback atempado, e os resultados têm sido francamente positivos e têm contribuído também para melhorias significativas neste processo ao longo destes 10 anos. As expectativas dos estudantes também têm sido bastante positivas. Naturalmente que este é um modelo, uma metodologia que
que requer um esforço grande dos estudantes e que muitas vezes, como sabem, não é esperado e, portanto, o trabalho que está subjacente quer do ponto de vista do docente, quer do ponto de vista do estudante, aqui é muito superior àquilo que muitas vezes é esperado, mas ainda assim acreditamos que as expectativas têm tido um resultado francamente positivo. E isto também se traduz aqui nestes resultados. Um deles é que os estudantes, 97% dos nossos estudantes recomendariam estes cursos, e 100% dos nossos docentes, e isto é um indicador importantíssimo para nós, 100% dos nossos docentes realiza novas edições dos cursos ou até propõe novos cursos, como tem acontecido bastante, portanto, docentes que fazem um curso e, passado algum tempo, nos propõem um novo tema para um curso. Como eu referi antes também, temos os projetos internacionais que também têm uma componente forte e, nesse sentido, também desenvolvemos cursos. O nosso apoio é, sobretudo, às equipas de investigação. Quando um projeto tem uma componente de ensino à distância, nós também prestamos esse apoio no desenvolvimento dos cursos online. E agora vocês perguntariam eventualmente qual foi o papel aqui deste ensino à distância neste tempo de pandemia, e nós prestámos um apoio essencialmente no desenvolvimento de tutoriais e videotutoriais no apoio ao ensino remoto, porque aquilo que aconteceu foi efetivamente o ensino remoto e, portanto, pegando nas plataformas que já existiam na universidade e aquelas que eram utilizadas também pelos docentes, apesar de serem externas, como o Zoom e a Google Forms, foram desenvolvidos alguns tutoriais e videotutoriais de apoio aos docentes, que foi numa fase imediatamente, no momento em que foi declarado aqui em Portugal o estado de emergência. E, portanto, assim que houve a necessidade dessa adaptação, a universidade foi responsiva e nós colaborámos nessa resposta imediata, desenvolvendo estes instrumentos. Também agora havia plano de formação interna para trabalhadores que seria presencial e houve necessidade de adaptação e nós também colaborámos nessa adaptação de cursos para o plano de formação interna e num momento já de retoma da atividade nós desenvolvemos 2 cursos para professores do ensino superior, no caso para professores da Universidade de Coimbra, e aqui fizemos este curso de planificação, desenvolvimento e implementação de cenários de aprendizagem em ambientes mistos, que foi suportado pela plataforma já existente na Universidade de Coimbra, e um curso para planeamento, produção e utilização de recursos audiovisuais e digitais em contexto pedagógico. E, portanto, esta foi a nossa experiência, tem sido a nossa experiência de ensino à distância e de uma resposta ao ensino remoto nestes tempos de pandemia. Eu agora vou parar aqui esta partilha. Agradeço muito a vossa atenção. Agora, a ideia aqui é, sobretudo, que todos nós apresentemos um pouco o que têm sido os nossos desafios e o que têm sido estes tempos em que todos nos temos tido que adaptar. E para isso, eu ia convidar-vos a... Deixem-me só por um segundo... Eu vou partilhar novamente o meu ecrã convosco e vou colocar aqui na caixa de chat, se me derem um minutinho. Abriríamos agora aqui um momento em que todos poderiam colocar questões, partilhar as vossas experiências, esses desafios,
e em que todos nós poderíamos contribuir também para essa discussão. Eu criei no Padlet uma área onde vocês, se clicarem nesse link que eu partilhei convosco, eu vou, se me permitirem, vou partilhar novamente o meu ecrã, e tem aí uma área no Padlet, onde eu já lancei uma primeira questão, que pode ser esta ou podemos pegar noutras que vocês tenham, para poderem colocar aqui as questões. Basta clicarem aqui neste símbolo e ele abre uma nova caixa e, portanto, poderão clicar e colocar as vossas questões aí. E optaríamos por fazer isto porquê? Porque, por um lado, criamos aqui uma base de trabalho para todos e em que todos podemos ir visualizando as respostas de quem quiser comentar e iríamos debatendo aqui as questões. E, por outro lado, no final, teremos aqui um repositório, um output interessante em que todos colaboramos também, não é? Alguém tem questões? Todos conseguem aceder? Então eu lançava desde já esta questão: qual o impacto da situação vivida e das estratégias seguidas na percepção da importância e qualidade do ensino à distância? Portanto, como é que isto impactou, não é? E se isso realçou efetivamente essa importância do EAD neste contexto. Temos aqui já um comentário. Os comentários, portanto, eu desafiava-vos também a comentarmos isto aqui em conversa entre todos. Silvia, boa tarde. Boa tarde. Bem, eu sou Rodrigo Capelato, sou do SEMESP. A SEMESP é uma das entidades que está realizando aqui, junto com a Universidade de Coimbra, né, esse encontro. E é bem interessante a tua fala. Eu queria te colocar uma pergunta que é o seguinte, né? Eu sou da área de economia da educação e tenho discutido bastante no Brasil, né? Eu não sei muito bem se em Portugal também teve esse movimento, mas houve um crescimento muito grande da educação à distância antes da pandemia, né? Mas uma educação à distância muito pautada nas aulas assíncronas, né? Aquela aula em que e isso fez com que ela crescesse muito, porque no Brasil 75% das matrículas são em instituições privadas, né? E a aula assíncrona permitiu que se fosse ofertado um curso muito barato, de custo muito baixo, porque basicamente se baseia em aulas prontas, né, que são disponibilizadas na plataforma, com as atividades, e o professor praticamente não existe nesse curso, ele vai só tendo tutores acompanhando isso. Isso gera uma série de questões, como, por exemplo,
questões de qualidade, mas também muita desistência, né? Os alunos precisam ter um perfil muito disciplinado, né? Geralmente é um aluno mais velho, né? E quando veio a pandemia, na verdade, o que nós fizemos, como o próprio título da sua palestra, da sua apresentação, foi uma transição das aulas presenciais para aulas remotas, mas não para aulas assíncronas, né? Continuamos com as aulas síncronas. E aí o que eu escuto muito nas análises é, bom, agora tudo vai ser educação à distância. A educação à distância agora vai matar de vez o presencial, né? Mas o que eu falo, não, o que eu acho, na verdade, é que esse novo formato com aulas remotas coloca em ameaça a educação à distância do jeito que ela vinha sendo feita, que era uma educação à distância que muitos alunos não gostavam, principalmente os mais jovens, nas pesquisas que a gente faz, sempre reclamam, né? Então, eu não sei, na sua visão, o que você acha que talvez esse modelo de aulas remotos ele é muito mais ameaçador para aquela educação à distância, com aulas totalmente assíncronas, né, do que efetivamente do presencial. O que você acha? Não sei. Obrigada, Rodrigo. Eu diria que isto vem colocar em questão todos estes elementos. Também se falou do risco que este ensino à distância colocaria para as aulas presenciais. Eu diria que se o ensino à distância for de qualidade e se tiver estes pressupostos de um desenho instrutivo de qualidade, pensado, trabalhado, alinhado com os objetivos, eu diria que será sempre um ensino à distância que tem lugar, porque naturalmente aqui temos que também pensar nos nossos aprendentes, quem eles são, essa diferença de quem eles são, não é? Porque um público adulto terá sempre que ser um desenho instrutivo diferente de um desenho instrutivo que será para, por exemplo, alunos do secundário, como aconteceu, ou até alunos do ensino superior, mas, por exemplo, de níveis de primeiro ciclo, de licenciatura, não é? E, portanto, eu diria que a chave está na qualidade desse ensino à distância. E nesse desenho instrutivo de qualidade. Mas eu acho que temos aqui outros colegas que terão também uma visão para partilhar connosco. Podem todos colaborar nesta discussão. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Fabiana, da Unisul, Ânima, aqui do Brasil. Trabalho em Florianópolis. Eu ministro aulas há 28 anos e sempre aulas presenciais. Sempre tive muito receio em relação ao ensino à distância. Confesso que me considerava, assim, um pouco ignorante nesse sentido, inclusive para fazer alguma avaliação, mas com o episódio da pandemia, isso não foi uma escolha, né? Passou a ser uma necessidade. Então, todos nós, de alguma forma, precisamos reaprender, rever a nossa forma de ensinar. E eu sempre gosto de ver o lado positivo das coisas, né? Isso, para mim, enquanto profissional, me fez rever toda a minha forma de ensinar, porque eu, inclusive, acho que muito vinha se falando já sobre uma necessidade de novas metodologias mais ativas para trabalhar e na tentativa de envolver mais esses alunos e conseguir uma aprendizagem. Esse mundo hoje está tão dinâmico, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o ensino, essa experiência com o ensino remoto, para mim, foi muito valiosa. Muito valiosa. Continuo ainda sem muitas ferramentas para falar sobre o ensino à distância. Realmente, como o professor Rodrigo disse, eu também, nas poucas vezes em que tive a oportunidade de conversar com alunos que migraram para o ensino à distância, eu ouvi muitas reclamações no sentido de que eram
poucos professores para muitos alunos. Então, eu acho que talvez seja necessário, né, e isso talvez o cenário propicie, uma revisão de tudo. O que eu percebo hoje é que o ensino híbrido é o caminho. Voltar como exatamente era antes, eu acho que não volta mais. Nem no presencial e nem à distância. Eu acho que agora a gente vai ter que rever um pouco. Então, isso que eu acho que pode ser a minha contribuição. Obrigada. Muito obrigada. Isso, se repararem no Padlet, está já uma questão que eu até estou a passar para outro post, que é como será o ensino presencial quando a pandemia acabar. As tecnologias não serão abandonadas. E era um pouco isso que a Fabiana era mesmo nesse sentido que a Fabiana ia com o seu comentário, não é? Nada vai ser como antes. E nós podemos ver isso como uma oportunidade agora, não é? Aqueles professores e até alunos que digitalmente estavam menos aptos, neste momento tiveram a oportunidade de ter um contacto mais direto e de ter desenvolverem alguma competência, ainda que neste contexto de emergência, que não pode ser desaproveitado. E acredito também que no contexto do ensino superior e da lecionação e do ensino, tenha havido também esse esforço enorme, como eu tinha referido no início, para adaptar e para ir utilizando essas metodologias ativas, para olhar para a tecnologia nessa perspectiva mais pedagógica, ainda que o que esteja com maior prevalência seja efetivamente esse uso instrumental da tecnologia, mas também por força das circunstâncias, não é? Agora, o que vamos fazer com isso a seguir é que é importante, não é? Exatamente. Professora Silvia, acho que eu vou colaborar aqui um pouquinho. Essa questão de como será o depois, né? A gente acredita, eu sou aqui do Semesp, eu trabalho junto com o professor Rodrigo, que essas tecnologias, de fato, não serão abandonadas, né, quando a pandemia acabar, porque elas são muito ricas e trazem muitos benefícios, inclusive. Mas as aulas presenciais passarão a ter uma experiência muito diferente, né? O professor ele vai poder utilizar da tecnologia para dar as aulas, né? Para repassar conteúdos e tutorias, e as aulas presenciais serem muito mais práticas, né? Com mão na massa mesmo, definição de projetos, em que os alunos se reúnam ali e tenham uma experiência prática diferenciada, né? Acho que a gente acredita muito nesse caminho, né, Rodrigo? Acho que até você pode complementar, se for. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse acho que a grande tendência, né, que nós fizemos uma pesquisa também, isso que a Renata está falando também, nós fizemos uma pesquisa com mais de 2.500 alunos, né, no primeiro semestre, sobre a experiência deles nas aulas remotas, né? Alunos que estavam no presencial e tiveram que ter as aulas remotas, né? E está certo que metade ainda falou que queria voltar para o presencial, totalmente presencial. Mas a outra metade já falava, né, que não queria abandonar esse modelo das aulas remotas, né, e que se mantivesse de alguma forma, né? Então, a gente vê que o retorno, né, perder isso, eu não vejo mais como voltar atrás, né? A gente não perde mais toda essa possibilidade, né, toda essa oportunidade que gerou. Eu acho só que o que eu até falei hoje na abertura também, que aí é uma outra pesquisa que nós estamos fazendo agora no segundo semestre, né, que isso foi no primeiro, é que nós temos que repensar um pouco, porque os alunos estão um pouco esgotados com esse modelo também, de aulas só remotas, né, como a Fabiana colocou, em alguns momentos tem instituições que colocam muitos alunos em sala de aula, né, eu vejo até pelos meus filhos e amigos e etc. deles, né, tem aulas de 3 horas de duração, né, o professor ali, quer dizer, os meninos não aguentam mais, estão saturadíssimos, né, a ponto de
talvez até causar um trauma de falar, não quero nunca mais ver isso na minha vida. Né? Então, o meu medo só é a gente passar do limite, né? E saturar de um ponto que depois a gente não consegue mais usar. Né? O meu filho mesmo, ele faz universidade, eu falo para ele que vai ser ótimo, porque vai poder misturar, ele, quando for para a universidade, vai ser um momento em que vai ser muito mais rico, que ele vai ser protagonista, né? Como a Fabiana falou, eles vão poder utilizar metodologias ativas, e quando for só para assistir aula, ele não precisa se deslocar até a universidade, né, para fazer isso, ele pode fazer remotamente. E ele falou, não, de jeito nenhum, eu quero ir, eu não quero nunca mais ter aula remota. Esse é o único risco que eu vejo, mas eu acho que, Mas nenhuma, ao mesmo vai tempo, trazer um ganho. Né? Ao mesmo tempo, como que a gente consegue diferenciar isso um pouco neste momento de pandemia que não tem como retomar, né? A gente descobriu esse modelo remoto, tem funcionado até aqui, está causando uma exaustão aí, um cansaço em todo mundo, mas a gente ainda não pode retomar o presencial, né? E aí como que os professores vão lidar com esse modelo por enquanto, para que seja ainda segurar esse povo até a gente passar essa fase difícil que a gente tem vivido, né? Bom, eu diria que até voltava um pouco a uma das comunicações desta manhã, da Eliana, que é esta experiência dos colegas que já tiveram experiências positivas de EAD, portanto, de ensino à distância mesmo, e que podem contribuir para desconstruir esta ideia complicada, não é? E difícil do ensino à distância, que não é trivial, naturalmente, e requer todo este esforço, mas eu acho que vale a pena quando há esse investimento no planeamento e nesse desenho instrutivo, vale a pena depois podermos pensar sobretudo estes ambientes mistos de aprendizagem, porque no caso, por exemplo, da Universidade de Coimbra, nós temos um leque muito alargado de áreas de saber e, portanto, há áreas em que continuam a ser muito importantes os momentos presenciais, mas estes podem ser combinados com momentos, portanto, quer assíncronos, quer síncronos, mas em ambientes online e que podem, combinando, ser uma mais-valia e dar espaço para o desenvolvimento de outras competências, não é? Que são necessárias, naturalmente que depois temos aí todo o repensar dos currícula e eventualmente algumas alterações que têm de ser operadas a outro nível, mas eu acho que devem ser pensados nesta perspectiva, não é? De o contributo que isto pode trazer para a melhoria efetiva do ensino. Muito legal. Eu estou vendo aqui, Silvia, no Padlet, é uma pergunta muito interessante da Gilmara Moreno, da Uniredentor, inclusive, né? Que ela fala como garantir a permanência do discente, e aí eu complemento aqui com o docente também, que Sim. não conseguiu se adaptar ao ensino remoto emergencial, né? Como que lida com essas pessoas? Não podem ser excluídas, né? Alguém quer responder a esta questão? Contribuir? Olá, eu sou a Joana, eu colaboro na Unidade de Ensino à Distância da Universidade de Coimbra e eu acho que em relação aos docentes o caminho, na minha perspectiva, é muito claro, é uma questão mesmo de formação. Em primeiro lugar, formação pedagógica, no geral, formação pedagógica em metodologias ativas, onde obviamente deverá estar consignada esta questão do ensino à distância. E na minha opinião, eu acho que este cenário de pandemia veio de facto mudar para sempre o contexto de sala de aula nas nossas universidades. E eu não creio que a sala de aula vá voltar a ser a sala de aula magistral que nós nos habituámos a ver. E eu acho que o
os professores vão sentir mesmo necessidade de se adaptarem e irem à procura de novas estratégias. No contexto da formação, as instituições de ensino superior devem ter planos efetivos de formação pedagógica dos seus professores, não é? Os especialistas científicos nas matérias, mas que importa que sejam também apoiados por especialistas na pedagogia, no design instrucional, que os ajude, no fundo, a repensar a sala de aula. Porque a sala de aula, como nós percebemos agora, vai muito além do contexto presencial e das 2 horas ou das 4 horas que se passa dentro do espaço físico em que os professores e os alunos estão a partilhar o mesmo espaço. Portanto, para garantirmos que os docentes ficam, a formação é importantíssima, como é óbvio, e relativamente aos discentes, eu diria que com docentes bem preparados e motivados e motivadores do ensino, será também mais fácil motivar os discentes a ficar, não é? Porque os nossos alunos hoje em dia são alunos que já nasceram com as tecnologias, não é? Para eles um Zoom ou uma aplicação de telemóvel é uma coisa muito básica que não lhes desperta grande interesse. Portanto, eu acho que o desafio está em realmente o professor conseguir utilizar estratégias e metodologias pedagógicas que mantenham o aluno focado e interessado nas matérias. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Joana. Posso dar um palpitezinho também sobre isso, que eu acho que é interessante, né? Esse comentário é interessante, porque o que fazer com o aluno que não se adapta, né, ao ensino remoto? Eu acho que, na verdade, o próximo passo é a gente entender que a tecnologia, né, eu me lembro que quando eu visitei a Tec de Monterrey o ano passado, né, eu vi bastante isso, ela permite que a gente faça ofertas de várias maneiras, né? Antigamente assim, a gente só fazia aula presencial expositiva, né? E agora, com a tecnologia, a gente pode ofertar essa aula de N formas, de forma que eu vou poder ter um ensino muito mais personalizado, né? Então, tem aquele aluno que se adapta bem às aulas assíncronas. Ele quer assistir na aula que na hora que ele quiser, ele faz as atividades dele. Aí tem aquele que vai assistir remotamente, porque tem problema de deslocamento, etc., que ele se dá bem ali. Tem aquele que não, que ele quer presencialmente. Tem aquele que quer atividades. Então, eu acho que isso, lógico que nesse momento que a gente está preso por conta da pandemia, a gente está preso a um modelo só, né? Então, é um problema. Mas a hora que abrir, né, a gente não pode perder isso, porque isso vai possibilitar aumentar o leque, né, de opções, de formas que eu vou poder contemplar vários tipos de alunos que estudam de formas diferentes. Né? As pessoas são diferentes, né? Então, acho que essa vai ser uma grande riqueza aí. Ou seja, é o adotar de modelos híbridos, que provavelmente vai ser o próximo passo e é o que vem para ficar, não é? Embora, na minha opinião, seja muito complicado um modelo híbrido, porque, como estava a dizer, há o aluno que gosta de assistir remotamente, há o aluno que gosta de estar no presencial e a minha grande dúvida e dificuldade também quando estou a fazer o desenho instrutivo com os professores com quem vou trabalhando é como é que eu posso garantir qualidade e equidade para contextos diferentes e necessidades diferentes. E essa tem sido uma grande dificuldade para mim, mas é um desafio grande. É verdade, é verdade. Como é que você garante? Porque é fácil falar, né, no discurso, mas realmente garantir. E aí tem também a questão de como avaliar, né, esse processo. Né? Como é que eu avalio para saber efetivamente? Essa é uma coisa interessante também, a questão da avaliação, porque muitos professores, como não foram capacitados para a pandemia, né, para as aulas remotas na pandemia, eles deram as aulas remotas e passaram a dar provas, né, no mesmo formato do presencial, com múltiplas escolhas. E aí os alunos começaram a copiar, né, sem parar,
e as notas foram lá em cima. Então, os professores se sentiram extremamente desmoralizados na pesquisa, eles falam isso. Muitos se sentiram deprimidos, né, com crises de ansiedade, porque eles falam, gente, eu dou aula, as câmeras ficam fechadas, os microfones ficam fechados, então eu não sei o que está acontecendo se o aluno está nem aí. Aí eu vou dar a prova, vai todo mundo bem, quer dizer, eu não sei para nada, né, por o que eles reportaram na pesquisa. Então, tudo isso é complexo mesmo. Né? No discurso é bonito mesmo, mas quando você tem razão, Joana, é bem complicado a gente garantir qualidade de todas essas diferentes ofertas, né? E de forma equânime, né? Quer dizer, que todo mundo tenha, né, a possibilidade de ter a mesma qualidade de oferta. Tem espaço para falar, Silvia? Claro que sim, claro, Fabiana. Eu percebo que não é todo professor que tem perfil também para ensino remoto, para ensino à distância. Eu tenho colegas aqui que têm vergonha de ligar a câmera, professores, que não se sentem bem falando, como o professor Rodrigo falou agora, né? A gente estar dando aula para câmeras desligadas, eu, sinceramente, também, em vários momentos, me sinto desconfortável, porque eu não sei nem se a pessoa está ali, né, ouvindo o que eu estou falando. Então, é muito importante que a gente entenda que essa relação de ensino-aprendizagem, ela precisa ser inteira repensada, seja em qualquer ambiente que for, porque já havia uma desconexão, não sei se existe essa palavra, mas uma não conexão entre o que o aluno busca hoje e o que a educação em si está oferecendo, né? Então, acho que assim, a lei da oferta e da procura, eu acho que precisa haver uma conexão maior, né? Porque, por exemplo, o ensino remoto eu vejo como impossível se não acontecer de uma forma muito dinâmica. Então, a gente precisa, aquela coisa da aula só expositiva, realmente no ensino dinâmico, e eu trabalho com saúde do trabalhador, então a gente sabe que depois de 2 horas de concentração, a pessoa não consegue mais, ela precisa desligar um pouquinho. Então, ou ela vai no banheiro, ou é aquela hora que ela vai tomar uma água, porque deu para ela. Eu vejo o meu filho mais novo, que tem 7 anos, tendo aula de 3 horas e 10 de duração diariamente. Aquilo ali para ele, eu percebo, é uma tortura. É uma tortura. Os professores se vestem de palhaço, coitado, eles estão tentando. Mas a verdade é que não está adequado, não é possível isso. Às vezes era melhor 1 hora de aula intensa, né? Porque nós sabemos que o aprendizado acontece quando ele é significativo. A partir do momento que virou uma tortura, não vai ter aprendizado. Eu já até questiono se vai ter qualquer tipo de aprendizado aí, né? Então, o ensino remoto, ele precisa ser uma coisa muito dinâmica. O presencial, eu acho que também é importante, porque nós somos seres psicossociais, né? Nós precisamos do contato, do relacionamento, para que a nossa mente fique bem. Então, esses momentos de encontro presencial são importantes, até para o aluno não ter para onde ir mesmo. A gente vai olhar na cara dele, né? Ele vai ver que nós estamos sentindo, é um termômetro ali para nós. E essa questão da avaliação, já estou terminando, essa questão da avaliação, eu também acho que é algo que precisa ser muito repensado, porque eu tenho colegas que, não, como o professor Rodrigo falou, não mudaram nada. Mas se você não muda nada, você tem que entender que você mudou o ambiente, você mudou o contexto. Então, se é estratégia diferente, para ter um resultado bom, tem que mudar. Isso tem que ser readequado, né? Eu estou dizendo isso, mas também estou sofrendo. Tenho tentado testar várias formas de avaliação para ver qual que, né, pode ser a melhor. É um desafio assim, muito grande isso para nós, né? Bom trocar. Obrigada a todos. Temos aqui também um comentário, não é bem uma questão, mas é um comentário da Elisa aqui na caixa do chat, que a Elisa refere: eu vejo que existe uma diferença grande entre as universidades da Europa e as brasileiras,
No Brasil, a prática de metodologias ativas e uso de tecnologias é muito recente. Talvez por isso, nossos professores ainda possuem medo de se desprender do modelo tradicional de ensino e de aprendizagem. E a minha pergunta é, será que é assim tão diferente entre as universidades da Europa e as universidades do Brasil? Se alguém quiser comentar. Vou falar de novo, Silvia. Eu acabei de terminar o meu doutoramento aí em Portugal. Então, eu tive aulas aí com os professores. Por isso que eu acho que essa pergunta eu consigo contribuir um pouco. Eu, sinceramente, e assim, com todo o respeito, mas acho que é uma crise mundial. Eu que fui aí, estive em Portugal durante esse curso de doutoramento, fui 9 vezes a Portugal, assisti a aulas, morei aí por alguns meses. Eu também sentia uma falta de conexão, uma dificuldade do professor em conseguir transformar aquilo. Claro que eu não estou falando de todos os professores, mas seguramente de grande parte, de tornar aquilo significativo para nós também. Percebia muito também do ensino tradicional ainda arraigado nos professores, sem críticas, mas eu também percebi e senti muito isso. Obrigada, Fabiana. Mais alguém quer comentar? Eu vou voltar a insistir na questão da formação pedagógica de professores, pronto. Mas que realmente tem que ser uma decisão e uma política das instituições em apostar de facto até num referencial de formação para a própria instituição e criar equipas especializadas que consigam apoiar os docentes a ter aulas mais motivadoras e promotoras de aprendizagens mais significativas. Obrigada, Joana. Eu estou aqui no papel de advogado do diabo, não é? Vou fazendo assim umas provocações. Aqui ia pegar também noutro comentário da Cândida. A Cândida refere que é um grande desafio revermos os currículos em nível de graduação. Temos que ter disciplinas que ensinem e formem os profissionais no uso das tecnologias. Eu aqui não vou colocar, não será tanto uma questão, mas é no fundo alinhar isto com os contributos que já foram dados, não é? Sobretudo nesta questão da formação dos professores, mas não só em tecnologias, diria, mas também nesta componente pedagógica, que é tão importante e precisamente mudar essa ideia do uso das tecnologias de modo instrumental e ser aplicado na prática pedagógica alinhada com essa componente pedagógica. E, portanto, aqui pegando no comentário da Cândida, eu diria que completaríamos ainda não só o uso das tecnologias, ou não essencialmente o uso das tecnologias, mas sobretudo a pedagogia com depois essa componente de tecnologia que poderá suportar esse ensino, ou ajudar a suportar. Aqui mais um comentário. É essencial o planejamento da gestão da sala de aula. O que está à venda é a transposição e não a transição pedagógica. E alguém quer fazer este comentário da Eula? Portanto, esta transição é efetiva? Eu não sei se percebi muito bem. Não há transposição? Portanto, o que está à venda é transposição e não transição pedagógica. Mas em relação a quê? Ao ensino à distância, é isso? Eu creio que a Eula se referirá... Eula, pode explicar? Olá. Olá. Boa tarde.
Então, o que a gente vê mais comumente aqui no Brasil, eu sou professora de uma universidade federal, Universidade Federal de Goiás, e também sou membro da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica. Então, a gente tem ouvido muito os docentes, assim como também os estudantes. A gente sente, é muito claro para nós que não houve tempo necessário para que os professores se planejassem para passar do ensino presencial para o ensino remoto. Então, o que acontece? Eles simplesmente gravam as aulas no mesmo formato, com o mesmo tempo, a mesma duração, sem pensar na metodologia adequada, na forma adequada de se avaliar para aquela metodologia que ele está trabalhando. Então, é tudo desconectado. Ele simplesmente passou a gravar e apresentar de uma forma síncrona. Ele não teve um tempo de pensar pedagogicamente o que é mais adequado para ele estar conseguindo, inclusive, a motivação e aprendizagem desse estudante. Então, é uma falha, é uma lacuna pedagógica muito grande que existe, e essa lacuna pedagógica existe também nos cursos de pós-graduação. Por quê? Porque muitos, né, deveriam, acho que quase todos os cursos de pós-graduação, formar pessoas também para a docência, não só para a pesquisa, que a maioria desses pós-graduandos, pelo menos aqui, eles acabam indo para instituições de ensino. Então, eles têm uma formação muito interessante, muito boa, na área específica das suas pesquisas, mas praticamente não tem formação alguma na área pedagógica. Então, passam, né, a ministrar, a ofertar disciplinas sem formação alguma para o exercício da docência. Olá, obrigada. É isso mesmo. Sim, eu concordo com o que a Yola disse. De facto, o que há é uma transposição, mas também o modelo do ensino remoto é esse mesmo. No fundo, no ensino remoto, nós temos um espelho da sala de aula presencial, mas no contexto de emergência teve que ser mediado pela tecnologia, mas é uma transposição clara. E depois, obviamente, uma clara também dificuldade dos professores em fazer as adaptações pedagógicas necessárias, e por falta de formação, volto a referir, mas também por falta de tempo e de recursos técnicos e humanos para o fazer. Eu concordo, sim. Eu deixava ainda, obrigada Joana e Yola, as duas, por este contributo. Eu deixava aqui mais uma questão que era, mais até ao nível institucional, que respostas é que as instituições deram aos seus docentes e se elas foram efetivas e suficientes? Yola, por favor. Posso? Claro, claro. Então, nós temos visto, pelo menos eu tenho seguido muito instituições particulares, assim como instituições públicas, nós temos visto que tem muitas instituições com programas muito interessantes, desenvolvendo programas muito interessantes de apoio, de formação docente, né, muitas instruções também escritas, publicadas, muitas lives, muita coisa na internet. No entanto, tem outras instituições que o que nós estamos vendo é acontecer, inclusive, demissão em massa de professores, se demitindo professores e passando, né, a fazer praticamente só esse ensino remoto de uma forma precária. Então, assim, a gente prevê aí talvez até um problema, vamos assim dizer, um pouco social, né, para esses professores. Então, realmente, isso nos deixa bastante apreensivos com o futuro dos professores, porque tem muitos professores que acabam assumindo uma carga horária extremamente grande, cansativa, né, que provoca um desgaste, inclusive mental, até por receio de ser demitido de determinadas instituições privadas. Mais alguém? Obrigada, Yola. Agradeço o contributo.
efetivamente, para as instituições isto foi também um enorme desafio, porque não só ao nível das aulas, não é? Mas ao nível de todo o funcionamento da instituição. E essas as respostas, naturalmente, que o desejado seria haver respostas muito eficazes, mas este estado de emergência e este ensino remoto de emergência é como a Joana diz, é isso mesmo, é contextualizado neste momento e, portanto, o que nós temos que olhar agora é para esse futuro, o que é que nós vamos fazer com isto que aprendemos, com esta experiência, com os pontos fortes e com os menos fortes e como é que isso vai funcionar a favor da educação, seja ela presencial ou à distância, ou mista, como é que ela vai funcionar a partir de agora? Qual é o futuro da educação? Professora Silvia. Sim, Elisa. Bem, a minha grande preocupação é de que a gente vê um cenário, né, desde a educação básica até o ensino superior, olhando da seguinte forma: agora vai vir o Natal, vai vir o Ano Novo, e 2021 teremos vacina e estará tudo resolvido, né? Nós que estamos nesse meio, pensando, refletindo, buscando respostas, nós sabemos que o híbrido vem para ficar, né? E vamos tentar dar o nosso melhor para que ele aconteça com qualidade, né? Para que a gente tenha tanto um ensino de qualidade quanto aprendizagem de qualidade, né? Porém, a gente não percebe que essa é uma demanda da maioria da maioria não, mas de muitas instituições de ensino, né? O que eu estou numa localização aqui que tem muitas instituições privadas, mas também muitas instituições públicas, e eu vejo algumas instituições públicas, especialmente, que não estão trabalhando com nenhum formato, né, que paralisaram o ano letivo. E isso me preocupa muito, né, porque eu sei que existe uma preocupação em tomar decisões de forma democrática, o que eu admiro muito, né? Porém, se eu olhar para os meus alunos e dizer para eles o que eles preferem, né, eu vou ter um grande número de alunos voltando para aquilo que o professor Rodrigo colocou lá no começo, né, dizendo que não quer mais, que não aguenta mais, né? Sendo que o cenário que a educação impõe, seja ela, né, do nível que for, é um cenário de a gente ter uma aprendizagem mais ativa, né? Do aluno buscar mais o conhecimento e não somente esperar do docente. Então, eu vejo que é uma mudança de cultura muito grande, né? E que a gente precisa discutir em diversos espaços, e esse é um deles, né? Aqui, mas que em fevereiro de 2021 nós não teremos um cenário tão diferente do que o que nós estamos vivendo hoje. Obrigada, Elisa. Mais alguém quer comentar? Eu diria também que aqui o grande desafio para nós que trabalhamos neste meio é nós colaborarmos nessa constituição de comunidades práticas e de grupos de trabalho que atuem junto dos docentes e dentro das instituições. Naturalmente que isso tem que ser ao nível institucional promovido, não é? Mas, sobretudo, os docentes que têm esta sensibilidade e esta experiência também já, podem fazer esse contributo grande. Eles são os melhores embaixadores deste contributo para uma aprendizagem, um ensino-aprendizagem que tenha esta abertura para estas novas metodologias. E, portanto, através do exemplo, como dizia hoje de manhã também a Eliane, através do exemplo, eu acho que o exemplo é o melhor motivador e promotor dessa mudança.
Silvio, uma outra coisa que é complexo, né, nesse sistema todo, né, que primeiro, assim, até outro dia eu estava assistindo uma palestra sobre isso, as plataformas que a gente está usando para o modelo remoto também, elas não nasceram para uma aula, né? Então, nós adaptamos, né? O Zoom, por exemplo, é uma ferramenta que nasceu para reuniões virtuais, né? Videoconferência. Então, nós estamos adaptando isso, né? Depois até vi alguns exemplos de Stanford, uma plataforma super interessante, etc. E uma coisa que até a Renata estava comentando comigo aqui, né? Ela pode falar mais. Os professores também mal sabem usar essas ferramentas, né? Quer dizer, e os alunos usando tudo quanto é tecnologia, né, Renata? Fala um pouquinho do que você estava comentando comigo aqui, que eu acho que é bem interessante. Quer dizer, há um descasamento de tudo isso, mas uma coisa que também vai precisar ser pensada é se essas plataformas são plataformas adequadas para isso, para o ensino superior também, né? E tem outras coisas que a Renata me colocou que foram bem interessantes também, que... Fala, Renata. Não, exatamente. Eu acho que os estudantes, na verdade, os jovens, eles têm acesso a muitas coisas, né? Então, eles estão muito conectados com games, com redes sociais, com streaming. Você pega agora o TikTok, a gente teve recorde de downloads. Como que a gente vai competir, né? O Rodrigo colocou, os alunos já estão ficando cansados, né, de entrar aqui no Zoom ou em uma outra plataforma que a instituição usa e ficar ouvindo os professores ou ficar fazendo algumas atividades remotas e tal. Como que a gente compete com o streaming? Como que a gente compete com o game? Como que a gente compete com o TikTok, né? Então, talvez também, e aí é uma questão de estudar essas possibilidades, mas podem ser também recursos de aprendizagem, de ensino, né? Esses outros recursos em que eles já estão acostumados e eles gostam. Se você deixar um aluno em frente ao Netflix, um estudante, ele vai passar o dia inteiro. Se você deixar ele com o TikTok na mão, ele vai passar o dia inteiro, ele não cansa daquilo. Por que ele não cansa daquilo? Quem é que está conseguindo estudar a mentalidade desse jovem a ponto de desenvolver algo em que ele não se cansa, muito pelo contrário, ele se vicia naquilo. Assim, existem pessoas que pensam isso, existem pessoas que desenvolvem isso psicologicamente falando, né? Não é criado do acaso, do nada. Eles estudam a mentalidade, o que prende essa geração, ou esses jovens nessas plataformas. E por que a gente não pode se utilizar dessas plataformas também para trazer esse aluno para a gente, ou para fazer alguma coisa mais interessante, especialmente nesse momento de pandemia, em que nós não temos muitos, né? Não tem como colocar todo mundo lá na sala de aula e, enfim, a gente precisa, como a gente estava falando aqui antes, a gente precisa inovar, né? Fazer com que eles não se cansem tanto das nossas aulas. Acho que é um pouco isso também, tentar começar, se for demorar muito, né? Começar a explorar outras áreas e outras ferramentas em que eles gostam e que estão habituados, né? Uma coisa que foi muito positiva aqui para nós foi que a nossa empresa aqui investiu muito, a partir da pandemia, em formação de professores para o ensino remoto. Então, eu tenho feito, assim, cursos... Eu estou até negando alguns, porque senão eu vou ficar 24 horas por dia aqui fazendo curso. Mas realmente, algumas coisas, foi o que eu falei no início. É como se eu tivesse, assim, tido um ganho em termos de incremento na qualidade da minha aula muito grande. Porque unidades de aprendizagem que eu ministro há 10 anos, que você vai lá e atualiza um pouco, eu tive que rever tudo. Eu tive que remontar tudo de novo, pensando agora em nova forma de avaliar, em novas estratégias de aula, inclusive na própria avaliação, Renata, eu utilizei nessa última agora que eles me fizessem, eles poderiam, o título da avaliação era Surpreenda o Professor. Daí, eles podiam fazer o que eles quisessem dentro dos conteúdos que eu trabalhei. Então, eu selecionei ali 3 conteúdos, por exemplo,
e eles teriam que me surpreender de alguma forma, e eu disse para eles que na hora da prova eu era burrinha, eu não sabia nada do conteúdo que eu tinha ministrado. Então, eles teriam que me... Se vocês não imaginam as coisas que saíram, eles fizeram músicas, para mim, que eu não acreditava, sabe, falando, se liga, professora, na prova eu passo mal, então me dá 10 aqui nessa processual, sabe, umas coisas assim, que eu escutando, eu falava, meu Deus, né, que tempo que eu fiquei perdendo na minha vida, montando xizinho, questão dissertativa, sempre aquelas mesmas que, na verdade, eles não aprendem nada, né? Eles estudam para decorar, para ir bem naquele único momento. Repara que eu decorei a música, né? E aí o TikTok apareceu, que eu nem sei mexer no TikTok, mas eu vendo aquelas coisas, eu falava para eles, como é que vocês fizeram isso? E aí foi notão para todo mundo, mas notão, assim, nesse momento, foi uma das estratégias que deu certo. Orgulhosa por ter visto que realmente aquele conteúdo ali eles tinham aprendido, porque eles suaram ali para fazer música, tiveram que estudar ali as coisas, o conteúdo para constar na música, né? Então, é bem o que você falou. Exatamente, dá para fazer muita coisa diferente, né? E eles são muito criativos. Eu não tenho filho, mas eu acompanho muito meu sobrinho, né, na sala de aula, assim. E ele adora desenvolver vídeos, fazer desenhos, mas ele não é muito estimulado a isso, assim, é uma judiação, sabe? E aí faz umas edições, mas eles gostam disso, e aí se você coloca esse tipo de atividade, né, conectado, obviamente, com o conteúdo, eles vão desenvolver com muito mais facilidade, vão se empenhar em grupos, vão querer fazer as coisas... Eles vão querer desenvolver isso melhor, né? Porque é o que eles gostam de fazer, exatamente. Na minha época, fazer um vídeo, imagina, nem tinha recurso para isso. Cândida, a Cândida queria fazer um comentário. Boa tarde, eu não sei se vocês estão me vendo. Estamos a ver e a ouvir perfeitamente. Então está ótimo. É que eu não está aparecendo o vídeo. Boa tarde, meu nome é Cândida, eu sou professora da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, e trabalho no Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas, que o nosso objetivo é a EAD. E eu vice-coordeno um programa de mestrado em nível nacional que ele é em ambiente virtual de aprendizagem, né? Assim, então já venho lidando com a tecnologia, mas eu achei muito interessante o que a Fabiana acabou de falar do estudante, por isso até que eu pedi para fazer o comentário, porque nós não temos noção do que os nossos alunos são capazes de fazer no uso da tecnologia. Eu sou coordenadora de uma disciplina de Libras, que é obrigado em todas as licenciaturas e no bacharelado em fonoaudiologia, né, na Unesp. E nós temos 1.200 alunos, né? São várias turmas, várias classes com 40 alunos. E a avaliação final, o objetivo não é aprender Libras, mas o objetivo final da língua brasileira de sinais, eles têm que fazer uma atividade, tipo o que a Fabiana falou, surpreenda seu professor. Eu achei fantástico. Eu vou usar isso na disciplina de metodologia de pesquisa. Eu vou esquecer de tudo e eles vão ter que me surpreender. Tomara que saia uma música e eu lembre sempre. Eles fizeram cada vídeo usando Libras, falando da universidade, falando da questão de política, falando do conteúdo da disciplina. Eu garanto que os alunos aprenderam muito mais, e isso ficou marcado, do que se você fizesse, às vezes, um conteúdo, aquele conteúdo, entre aspas, clássico, que nós fazemos na universidade, que muitas vezes terminou a disciplina, o aluno acaba não se lembrando, né? Então, eu acho que essas mudanças que nós estamos vivendo agora, eu venho acompanhando alguns seminários até para entender, porque eu sou docente do campus de Marília, e a minha unidade é muito resistente à EAD, e eles não queriam aceitar o ensino remoto. E hoje a professora Eliana fez um comentário muito interessante, eu falei, não vou poder perder esse contato dela, dizendo que o professor
que faz atividade bem no ensino não presencial, ele faz o presencial, ele faz no não presencial, né? Então, acho que essa questão que nós estamos vivendo, até, né, nessa pergunta que a colega falou, né, da transição e da transposição, eu não tinha pensado nisso, mas muitos nem isso fizeram, né? Então, eu acho que, nesse momento, eu até resgato, né, o que a Fabiana colocou. Nós vamos ter que aprender com os nossos alunos. Você pega qualquer aluno de ensino básico, eles sabem mexer com tudo. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu tenho problema de BIOS, né, que é bicho ignorante operando o sistema. Porque a gente não sabe, eles sabem tudo, eles não têm medo de errar, a gente tem medo de errar, a gente quer ser perfeito, né? Então, eu só quis comentar essa questão da disciplina de Libras, que é uma disciplina obrigatória, mas você tem que torná-la mais acessível, e eu acho que é bem isso, deixar a criatividade do aluno solta, para ele poder criar, para ele poder aprender, para ele poder trazer toda essa configuração aí para esse nosso novo contexto. Mas, olha, o evento está muito, vocês estão de parabéns pela organização, viu? Muito bom a gente poder conversar e compartilhar experiências. Obrigada, Cândida, por este contributo. Obrigada a todos. Esta questão vou rebuscar e vou voltar a um comentário que o Rodrigo fez mais no início sobre a questão da avaliação, e efetivamente este repensar a avaliação é importante. Eu diria que não só neste momento, mas este momento é a oportunidade para repensar a avaliação, não é? E não nos focarmos apenas naqueles modelos mais tradicionais do teste, do exame, e começarmos a integrar outros métodos de avaliação centrados nas competências e não tanto nestes resultados mais imediatos e que não exploram essas outras vertentes. Aqui a Eula comenta que muitas instituições matam a criatividade do estudante, e efetivamente, não sei se serão as instituições, mas aqui eu acho que todos estamos envolvidos, ou podemos estar envolvidos nesse processo de mudança que é lento, não é? Haverá sempre, como nós aqui em Portugal dizemos, os velhos do Restelo, não é? Que vão ser resistentes, vão ser aquelas pessoas mais resistentes a esta mudança, mas todos com as vossas experiências podem dar esse contributo. Nós estamos a chegar ao fim desta conversa, que foi muito boa. Eu acho que nós todos, com estas partilhas, vamos criando estas comunidades e aprendendo uns com os outros, e é a partir dessa experiência e dessa partilha que vamos também melhorando naquilo que é o nosso papel como educadores, como gestores. Eu tenho um último desafio para vocês, que vou colocar aqui no chat. Eu convido-vos a preencherem aí um pequenino formulário, só com 2 questões. Portanto, eu gostava que vocês identificassem cada uma palavra-chave que associem ao ensino remoto e outra que associem ao ensino à distância. E eu, no fim da sessão, vou fazer uma cloud, uma nuvem, com essas palavras, e vou disponibilizar no Padlet. Eu inicialmente tinha pensado fechar Deixem-me só aqui ver. Vocês estão a conseguir abrir? Não, está dando que o link é inválido. Eu vou colar novamente, porque como tem as chavetas... Silvia, eu acho que sei o que é que se passa. Tu tens um parênteses reto e um ponto e vírgula no final. Tens que tirar. Eu vou tirar. Vou colocar só o link.
Só um segundo, por favor. Agora é o formato mais longo, porque não fui à form buscar o mais curto, fui diretamente à página. Vejam, por favor, se já conseguem. Sim, bastava tirares o parênteses, o ponto e vírgula. Sim. Pronto, e no final, eu inicialmente tinha pensado fechar o Padlet totalmente no fim da sessão, mas eu vou deixá-lo aberto durante os 2 dias da conferência, e se vocês quiserem ir lá colocar mais questões, comentar, ele vai ficar disponível, e eu no final da sessão vou reunir estas vossas palavras-chave e vou criar as 2 clouds para nós vermos quais foram aquelas palavras que se destacaram mais, se é que houve incidência em mais palavras ou não, ou se ficámos aqui com um leque de ideias e de conceitos associados a estas duas componentes do ensino, o ensino remoto e o ensino à distância. Muito obrigada a todos. Obrigada, Silvia. Foi muito legal aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Silvia. Foi ótimo discutir. Obrigado a todos que participaram também. Foi muito rica a discussão. Fabiana, Elisa, Cândida, Joana, todo mundo aí que participou. Foi muito legal. Muito obrigada, também adorei as trocas, muito simpáticos todos vocês, muito queridos, e vamos combinar outras vezes. Se quiserem partilhar os vossos contactos no Padlet, podem fazê-lo, portanto, como eu disse, eu vou deixar aberto até ao final do evento, e, portanto, entre hoje e amanhã podem ir colocando lá o que quiserem, e depois nós vamos extrair um documento que até podemos pedir para partilhar por e-mail, pedimos à organização para partilhar convosco. Legal, pessoal. Muito obrigada. Eu vou encerrar a reunião aqui, então. Tá tudo bem, Silvia? Obrigada, sim. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.